Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, também em versão podcast, graças ao patrocínio do projeto Madeira que Cupim Não Rói, em parceria com a Universidade de Illinois, dos Estados Unidos. Eu sou Caio Padilha e nessa segunda temporada contamos com edição e trabalhos técnicos de Rafael Gonzaga. Capítulo 2. A rabeca nas matrizes do forró. A rabeca é um instrumento antigo que já fazia parte de festejos dentro e fora do ciclo junino em diversas partes do Brasil. Mesmo muito antes de termos a formatação do conjunto sanfona, zabumba e triângulo, sedimentado por Luiz Gonzaga na década de 50. Na verdade, muitas culturas musicais que têm a rabeca como instrumento protagonista fazem parte de outros ciclos festivos, como o ciclo natalino, e também deram bases para a consolidação de gêneros importantes para o forró, como no caso do baião, já existente nos reisados da região do Cariri cearense e Pernambuco. Aliás, foi essa a paisagem sonora inspiradora de Gonzagão. E tudo isso reforça o lugar da música de rabeca entre as matrizes tradicionais do forró. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e essa é a versão podcast da série Memória da Rabeca Brasileira, iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Lafia Filmes de Marcuse de França. Lá, em nosso canal, entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 60 especialistas, totalizando mais de 35 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil, Portugal e América Latina. E aqui, na série especial podcast, você fica com a gente para descobrir um pouco mais sobre a rabeca nas matrizes do forró brasileiro. O texto desse episódio deve agradecimentos especiais a Paula Buges, Fabiano de Cristo e Márcio Matos, que forneceram muitas informações através do dossiê de patrimonialização das matrizes tradicionais do forró, especialmente preparado para o IFAM em 2021. Segundo Agostinho Lima, os rabequeiros mais idosos demonstram que, em um passado recente, a rabeca foi um instrumento tão popular quanto a sanfona nos forróis de pé de serra. Já Oswaldo Barroso diz que a diversão do sertanejo, pelo menos até meados do século passado, era cachaça e samba. Samba de terreiro ou latada, baile rústico ao som da rabeca, da viola e, só mais recentemente, da sanfona. No Ceará, há 4 manifestações populares que contam com a rabeca como instrumento central: a cantoria, o reisado, as danças de São Gonçalo e os forróis de rabeca. E graças ao mapeamento de Gilmar de Carvalho e Francisco Souza, sabemos que a maior expressão dessas manifestações estão nas regiões do sertão do Inhamuns, com 67 rabequeiros, na Serra Grande, com 33 rabequeiros, e no Cariri, com 8 rabequeiros e uma rabequeira. Os forróis de rabeca estão muito presentes no sertão dos Inhamuns e Serra Grande. Mas outras manifestações da diversidade cultural cearense trazem ritmos como baiões, shots e marchas executadas na rabeca. Rabequeiros virtuosos, como o Mestre Totó, em Novo Oriente, Antônio Barroso, Zequinha Nóbrega, em Independência, e quincas da rabeca, em Tianguá, encontram-se ativos em suas comunidades, onde vinham, até antes do início da pandemia do Covid-19, realizando bailes sistemáticos. Esses mesmos rabequeiros têm em comum sua escola de aprendizagem do instrumento, ligado também ao reisado de caretas. Os baiões de careta, tocados para performances de dança com sapateados vigorosos, e são compostos por melodias aceleradas e bem elaboradas. Vamos ouvir um exemplo gravado em campo com o rabequeiro Toninho Barroso.
Já os forróis de rabeca são ricos em melodias e harmonias bem construídas, uso de arpejos, cromatismos e padrões rítmicos que mesclam as síncopes características, as semicolcheias e graus conjuntos que vão flutuando entre desenhos criativos. Escutem só esse trecho de Quincas da Rabeca tocando a música Alegrão do Forró. A produção artística e discográfica do forró de rabeca nos centros urbanos começou a ganhar destaque a partir da década de 1980, com rabequeiros como Geraldo Idalino, nascido no Rio Grande do Norte, e depois radicado na Paraíba, que lançou no Rio de Janeiro o LP Um Violino no Forró, pela Copacabana Discos, em 1982. Segundo Sérgio Veloso de Oliveira, os forróis aconteciam em qualquer época do ano por motivos variados, que podiam ser desde um casamento à simples vontade de dançar. Eram festas que varavam a noite e reuniam uma grande quantidade de pessoas dos arredores, sítios e engenhos. O forró era tocado na rabeca e aprendido de ouvido. A combinação dos instrumentos variava muito, sendo eles zabumba, melê, triângulo, pandeiro, mineiro, reco-reco, tamborim, agogô, e dependia tanto da disponibilidade de instrumentos quanto de músicos. Vejamos alguns depoimentos de rabequeiros de forró no livro de Gilmar de Carvalho e Francisco Souza. Vamos começar com o mestre Totó, ou Antônio Cândido da Silva, nascido em 1945, lá em Novo Oriente, Ceará. Ele diz bem assim: eu sou mais ensaiado em forró que eu criei mesmo. Toquei mais de 2 anos em banda, mas aí voltei pro violino. Nunca poderia largar a rabeca. Comecei nela e vou terminar nela. Vamos ouvir um trechinho aí de Totó. Outro rabequeiro também é o Antônio Francisco Alves Barroso, o Toinho Barroso, nascido em 1970, lá de Independência, no Ceará. Ele diz assim: desde menino inventei de fazer e faço tudo do reisado. O primeiro instrumento foi um violino de lata de sardinha. O primeiro alumbramento, como dizia um poeta. Depois veio um cavaquinho de lata de óleo quadrada, com o cabo e 4 cordas de nylon. Vamos ouvir um pouquinho aí do mestre Toinho.
Já José Gonçalves Filho, conhecido como Zequinha Nóbrega, nascido em 1945, também lá em Independência, no Ceará, disse assim: Eu tenho um CD gravado na minha voz e fazendo a introdução na rabeca. E tenho uma toada solada, um shot. Por sinal, eu botei até o nome de canta violino. Quando a gente toca nas festas de terceira idade, aí o salão enche, não sabe? Vamos ouvir aí esse salão enchendo ao som de Zequinha Nóbrega. Tem também Francisco Cassiano Nazário, o Chico Barbeiro, nascido em 1944, lá no Baixio, no Ceará. Ele diz assim: Essa rabeca eu fiz há uns 5 anos. Já fiz show em Cajazeiras, Várzea Alegre, Juazeiro do Norte. Este outro troféu lá em cima eu ganhei tocando aqui, na festa do município. Vamos ouvir aí o som de Chico Barbeiro. Que maravilha! Vamos ouvir agora o Gerardo Patrício, ele que nasceu em 1932, lá em Heriutaba, no Ceará. Ele diz assim: Eu era forrozeiro, gostava de tocar, era forró, fazia o forró queimado ali no momento, né? Mas tem música que a gente inventa de cabeça. A gente faz a primeira vez, mas quando acabar, não sabe voltar. A gente tocava muito forró queimado aí. Vamos ouvir esse forró queimado.
Vamos ouvir agora o mestre Joel da Rabeca, nascido em 1918 em São Luís do Curu. Ele diz assim: toquei forró mais de 20 anos com uma orquestrazinha que eu tinha. Violino, harmônica de 8 baixos, zabumba, cavaquinho, pandeiro e violão. Vamos ouvir? Toca aí, mestre Joel. Agora vamos de Nonato Filinto. O nome de batismo é Raimundo Nonato Brito, nascido em 1935, na cidade de Carnaubal. Ele diz assim: eu toquei em muito forró e formei minha banda. A minha banda era um violino, um bandolim, um pandeiro de mão, um bongô, um tarol e uma cabacinha. Eram 6 pessoas, não tinha cantor. Vamos ouvir? Se você gostou do conteúdo deste podcast, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e recomende o mesmo aos amigos e familiares. Essa produção conta com a colaboração do professor rabequeiro do Ceará, Fabiano de Cristo, e do etnomusicólogo de Illinois, Estados Unidos, Michael Silvers. Essa segunda temporada do Memória da Rabeca Brasileira contou com o patrocínio do projeto Madeira que Cupim Não Rói, em parceria com a Universidade de Illinois. E aqui falando, o rabequeiro Caio Padilha, deixando um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio inédito do Memória da Rabeca Brasileira no mês que vem. Tchau, tchau!